A nossa porção de hoje, né, a nossa paraxá de hoje, ela se chama Shelach Lecha, que significa envia por ti. Ela tem Números 13, 1 até 15, 41, né, a porção da Torá, a porção do Antigo Testamento. Tem a porção dos profetas, que é Josué, do Novo Testamento, que é Hebreus, e uma porção complementar, que é o Salmo 144. Eu gosto sempre de começar com a gente lendo um salmo, né? Porque depois de um momento de adoração tão gostoso assim, nada como completar com o salmo. E o salmo de hoje é o Salmo 64. Ouve, ó Eterno, minha voz, quando expresso o meu lamento, protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defenda-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão dos perversos. Eles afiam suas línguas como espada e como flechas disparam suas palavras cheias de veneno, e de suas trincheiras ocultas atiram contra o homem íntegro, atacam de emboscada, sem o menor receio da justiça. Estão absolutamente dominados pela maldade, conspiram para tramar ciladas e argumentam entre si. Quem nos descobrirá? Tramam a injustiça e declaram: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração deles. Entretanto, é Deus quem dispara contra eles uma flecha e de pronto os fere de morte. Sua própria língua lhe provocará o fracasso repentino. Todos que assistirem a esse triste fim menearão a cabeça e zombarão deles. Então, todos os seres humanos temerão e proclamarão as obras de Deus, meditando sobre esses grandes feitos de Deus. Que se alegre o justo no eterno e nele busque refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Amém? A nossa porção de hoje, o nosso texto, a nossa paraxá, ela se inicia em Números 13 e diz o seguinte: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. As primeiras palavras, né, no hebraico, que são Shelach Lecha, que eu já disse no início, que significa envia por ti, é a ideia. Por que ela tem esse título, né? Por que ela começa com essas palavras? Porque essa ideia de enviar pessoas para verificarem a terra, ela não partiu de Moisés. Ela não partiu do Senhor. Como a gente pode ver aqui, no versículo de Deuteronômio, diz o seguinte: então todos vós chegastes a mim e dissestes, isso é Moisés falando, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a que devemos ir. Isso me pareceu bem, de modo que vós
que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. Para Moisés, esse plano pareceu bom, né? O Senhor aceitou, mas quando o Senhor dá ordem a Moisés, ele fala, envia por ti, né? Quer dizer, eu estou querendo dizer que se você quer enviar, pode enviar, mas a ideia não é minha e isso também não é uma coisa que me agrada. Mas o Eterno aceita a proposta, né, de Moisés e diz o Senhor, e estes são os seus nomes da tribo de Rúben. Logicamente não vou citar todos aqui, né, mas só alguns para vocês terem ideia. Da tribo de Rúben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Em Gênesis, fala o seguinte, que Calebe, ele representava a tribo de Judá, mas ele foi chamado de Quezeneu. Então, lá em Gênesis 36, 11, diz que Calebe era filho adotivo de Kenaz, que depois da morte de sua mãe, né, Jefoné, que ficou viúva, ela se casou-se com Kenaz e deu à luz a Otoniel, que era meio-irmão de Calebe. E Calebe foi criado como um filho, né, adotivo de Kenaz. Então, por isso ele era chamado de Quenezeu. No versículo 7, Josué diz o seguinte: tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Calebe, ele tinha um espírito diferente. O próprio nome dele significava com o coração. Tudo que ele fazia de coração, com o coração dentro daquilo que ele estava fazendo. E, juntamente com Josué, Calebe foi os únicos dois que saíram do Egito e que entraram na terra prometida. Seguindo, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. A tribo de Efraim tinha Oséias como... Depois mais na frente eu vou explicar para vocês, mas como um explorador, vamos dizer assim, como uma pessoa que iria explorar a terra a pedido do próprio povo. O nome dele foi mudado para Josué, logicamente em português, né? O nome dele era Oséia, em hebraico, Osheia, que significa salvador, libertador. E o nome foi mudado para Josué, e o nome em hebraico, Yehoshua, que significa Iá salva, né? Deus salva. Isso é uma coisa interessante, porque Moisés, ele acrescentou um Yud, né? uma vírgula assim em cima no nome de Osheia, e o nome dele passou aqui, esse Yud aqui, e o nome dele passou a ser pronunciado Yehoshua. E as 3 primeiras letras do nome dele é do nome de Deus. Yud, Rei, Vav. Yud, Rei, Vav, se fosse Yud, Rei, Vav, Rei, seria o nome de Deus, né? É o nome, né? E então Yehoshua teve as 3 primeiras letras do nome dele como um nome vindo do céu. Por que será que Moisés mudou o nome dele, né? E então
interpretado como uma mensagem, como uma revelação a Moisés do Messias que viria no futuro. E em João, em João 5,46 diz: porque se vós cresceis em mim, crescem em Moisés, crerias em mim, porque ele escreveu de mim. Né? Então, já mostrando uma revelação lá na frente, que seria a vinda do Messias. Então, o nome de Oséias, né, é como se fosse o nome do Messias. Né? É como se ele fosse também um representante do Messias. Por quê? Ele foi um servo fiel de Moisés. Né? A vida inteira ele acompanhou Moisés. Quando Moisés está à beira da morte, ele passa o cargo dele para Josué. Então, Josué passa a ser uma figura do Messias. Ele que conduziu o povo à Terra Prometida, da mesma forma que o Messias introduziu o povo no reino vindouro. Né? E Josué, ele veio da tribo de Efraim, né? Que filho de José. Né? Josué veio da tribo de Efraim, que era filho de José. Então, como Jesus foi filho de, lógico que são Josés diferentes, mas da mesma forma, Josué era filho de José e Jesus, Yeshua, também era filho de José, logicamente, um tempo aqui totalmente distante um do outro. Por essa razão, há um sinal de que o Messias ele teria que ser filho de José para cumprir de forma profética o papel de Messias sofredor, né? Porque quando ele veio a primeira vez, ele veio como Messias sofredor. E na segunda vinda será como rei, né? Aí já pronto para a guerra, né? Pronto para tomar, não como um servo sofredor. E, igualmente, a gente vê essa conexão entre o Messias e a tribo de Efraim também, porque ela representa a tribo dos que foram espalhados, né? Daqueles que foram dispersos de Israel. E o Messias, ele tem o papel de fazer toda essa restauração das tribos perdidas. E, além disso, a gente vê que o nome não abreviado de Yehoshua significa Iá, aquele que salva. Né? E isso está escrito em Isaías 43, que diz: Eu sou o Senhor, Yahvé, e fora de mim não há Salvador. Se Yah, que é o Pai eterno, é o único Salvador, como que agora surge um homem, né, Yeshua, e recebe esse nome de Salvador? Então aqui a gente vê: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Mashiach, o Senhor. E em João 4,42 diz: e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Mashiach, o verdadeiro Messias, o Salvador do mundo. A resposta que o Senhor salva através, a resposta é que o Senhor ele salva através de muitos representantes. Durante a história, ele criou várias pessoas para serem uma sombra do que seria o Messias, para as pessoas já irem
meditando já e colocando na sua mente a figura de um Messias Salvador. Não poderia ser uma coisa da noite para o dia. Então ele foi construindo essa mensagem ao longo dos anos. Só que todos esses salvadores, né, que foram criados como sombra do Messias que viria, nenhum deles poderia libertar do pecado e da morte. O único que era o Salvador que libertava do pecado e da morte era Yeshua, que veio à terra com esse propósito. Josué, ele também entrou na terra prometida por 2 vezes durante a vida dele. Na primeira, ele ficou lá apenas 40 dias e foi dar uma olhada na terra. E na segunda, ele já entrou com todo o seu exército para conquistar a terra, né? Uma figura bastante similar de Yeshua, que na primeira vinda veio como um servo sofredor, manso, sem guerra, sem nada, e na segunda vinda virá com todo o seu exército celestial. Números 13 e 25. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Segundo a interpretação rabínica, crê-se que nessa noite em que eles voltaram, né, que seria o 9º dia do 5º mês, né, do mês de Av, segundo a tradição, eles consideram exatamente nesse dia que houve a adoração ao bezerro de ouro. Então, nessa é uma data assim importante para o povo judeu, é um momento de jejum, de oração, de pedido de perdão, de choro, por relembrar que nesse tempo os 2 templos foram destruídos nessa mesma data, e uma série de acontecimentos dolorosos, negativos, que aconteceram exatamente. Então é um dia que normalmente os judeus não saem de casa, eles ficam mais restritos à oração e à comunhão com o Senhor. E esse dia foi transformado como assim, um dia de calamidade, né, para o povo de Israel. E também nesse mesmo dia é que os judeus foram expulsos da Espanha, na mesma data. Então é uma data assim, muito marcante em número de tragédias. E por isso se faz um jejum nacional. O Salmo 13, 25, não, está errado, é o Salmo 106. Desculpa, é o Salmo 106, 24 e 27. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos ao Senhor. Por isso, levantou sua mão contra eles para os derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-las pela terra. E no livro de Zacarias 8:19 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º, o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria, festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Essa profecia, né, de Zacarias é que, apesar do dia 9 de Av ser um dia de tragédia, num futuro, né, ele será transformado num dia de alegria.
Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Os 10 exploradores falavam palavras negativas que iam exatamente contra as promessas do Eterno. E, humanamente falando, o povo do Senhor foi chamado para caminhar no sobrenatural. E eles simplesmente não conseguiram ver que, apesar da promessa do Senhor, o Senhor estaria ali ao lado deles para conquistar a terra. Em Hebreus 4, 1, 2 diz: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. As promessas do Senhor, para que elas se cumpram na nossa vida, elas têm que ser acompanhadas de fé. Se você não crê na palavra que o Senhor está dando, então aquela promessa não acontecerá na sua vida, porque ela depende de fé. E quando a gente enfrenta problemas assim, de difícil solução, a única forma de passar por esses problemas é confiando no Eterno. Não tem outra forma. Por isso que, às vezes, o Senhor nos leva ao deserto para que possamos confiar na palavra dele e, com isso, sermos curados da falta de credulidade, falta de confiança nele. E o povo, parece que as pessoas gostam muito mais das notícias negativas do que as positivas. Então, o povo, dos 12 espias, 10 só davam notícias negativas, as boas ficaram só por conta de Josué e Caleb. E, segundo a palavra que cada um deu, foi exatamente aquilo que aconteceu. Caleb e Josué deram a palavra positiva, de que conseguiriam conquistar a terra. E eles seguiram e conquistaram. E todos os outros que deram a informação de que não poderiam, que era impossível, que a terra era inexpugnável, que os homens eram gigantes, morreram e não entraram na terra prometida. Números 14, 4 diz: e diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. A democracia não é a forma de Deus dirigir o seu povo. A gente vê por aqui, se fosse uma democracia, a terra nunca teria sido conquistada, porque o voto de 10 contra 2, e também eles teriam voltado, porque estavam com saudade do pepino, dos melões, do alho poró do Egito. Então, eles teriam voltado e não seguiriam em frente. E com certeza, a maioria teria escolhido um outro líder que não Moisés. Mas aqui, a honra de Deus que ele estava em jogo. E Moisés, ele não estava muito preocupado com a vida do povo, se eles iam morrer ou não. Ele estava, naquele momento, preocupado com a glória de Deus, com a honra de Deus. Por isso, o argumento que ele usou é que
ele não queria a fama para ele, ele não queria nada para ele. Ele queria que Deus fosse engrandecido naquele momento. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes. O mais importante não é aquilo, né, que cada um faz quando está sendo provado, mas sim da forma que ele reage. Todas as vezes que o povo foi posto à prova, eles murmuraram. Por isso, eles não eram dignos de entrar na terra prometida. Como diz aqui o Senhor: até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Porque a palavra diz que toda murmuração é contra o Senhor. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Se a gente quer que aconteça coisas boas na nossa vida, nós temos que falar palavras que abençoam, e não palavrões, xingamentos, maldições. Temos que vigiar a nossa boca, para que da nossa boca não saia isso. Da nossa boca tem que sair palavras que abençoam. E assim, com a gente abençoando e a gente obedecendo os mandamentos, nós vamos ter uma vida próxima ao Senhor. Olha o que diz esse salmo: vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Eterno. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procure a paz e segue-a. Continuando, Números 14, 29. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. E mais um. (14, 36, 37). E os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante Yahvé. Nesse texto, a Torá não preocupa em destacar aqui a rebeldia, nem a culpa, né, dos exploradores que não creram terra de Israel e morreram por terem falado mal da terra prometida. O Eterno é um Deus gracioso, mas a sua graça também tem limite. E quando já não há mais lugar para o arrependimento e as provocações contra ele continuam, aí é digno de juízo. E isso Deus não deixa passar. Números 15, 37, 41. E falou Yahvé a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas põe um cordão azul, e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis o vosso coração,
nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembrei de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santo seja o vosso Deus. Eu sou Yahvé, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Eu trouxe aqui para vocês, né, porque ele está falando aqui de franjas, né, de bordas, é chamado em hebraico tzitzit, que são essas franjas aqui. Tá? Eu vou falar mais um pouquinho dela. Muita gente pergunta assim, mas por que isso em hebraico é chamado talit? Por que você não usa? Porque o talit, ele é usado nas preces da manhã e nas festas apenas, né? Ele não é uma coisa de uso diário. Às vezes tem pessoas aí que se vestem de judeu e andam constantemente com o talit, mas não é essa a recomendação. Mas eu quis trazer e pôr para mostrar para vocês. Depois eu vou mostrar mais alguns detalhes. O propósito principal dessas franjas, vamos falar agora já o nome tzitzit, né? Nome simples de falar, é que elas sejam vistas por nós e nós nos lembremos de nosso compromisso com os mandamentos do Senhor. Na Bíblia você vê Deus criando algumas coisas como memoriais, né? Aqui não tem nada de mágica, ele não faz mágica, o talit é um fio comum, não tem nada de especial. Ele é simplesmente um lembrete para que você lembre dos mandamentos do Senhor. Então, por exemplo, aquele que usa o tzitzit, o talit, ele, de uma certa forma, ele está buscando ser mais fiel aos mandamentos, porque todos os dias, na prece da manhã, ele vai lembrar dos mandamentos e vai orar e vai pedir a Deus que dê graça para que ele consiga cumprir os mandamentos, os propósitos do Senhor. Tem várias tradições, né? A tradição principal, né, que é a mais usada hoje em dia, que é dos Askenazim, né, dos judeus que vieram da região da Europa, da Rússia, da Polônia, eles usam 7, 8, 11, 13, em 5 voltas, nos 5 nós. E se você pegar esses valores que estão colocados aqui, eles vão criar a frase Hashem Echad, que quer dizer Deus é um, que é o Shema, que está lá em Deuteronômio 6:4. Já os sefaradis usam outros nós, onde forma o Yud Rei Vav Rei, o nome de Deus. Mas isso aí são tradições, não foram mandados por Deus, esse número de nós foram criados pelos rabinos. Continuar. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim, na orla, né, no tzitzit, na franja das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. E também em Mateus diz: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de fluxo de sangue, chegando por detrás dele,
tocou na orla, o tzitzit, da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Êxodo, sim, tem um tipo de talit, né, que você usa por dentro da roupa, ele é pequeno, mas só deixa as franjas de fora, né? Então, é um tipo mais usual para o dia a dia. Agora, esse aqui, que é o talit, eu me esqueci o nome do outro, é talit alguma coisa, esqueci a outra palavrinha que vem. Catan, exato. Talit catan é usado diariamente por dentro da roupa e aparece só o tzitzit. E o cerimonial é nas rezas e nas festas. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou Yahvé que te sara. Eu fiz um apanhado, né, da Paraxá e deixei uma parte agora para a gente trazer ela para a nossa vida hoje, porque isso tem ajudado as pessoas e eu tenho ficado muito feliz com isso. Inclusive, na semana passada, eu falei sobre depressão, sobre a cura, né, que vem de não se ficar só, né, não procurar se isolar, procurar o contrário, procurar estar em grupo, procurar estar aqui. E uma pessoa me chamou no canto, falou que queria conversar comigo, falou assim: olha, eu estava planejando o meu suicídio. E essa palavra veio de encontro à minha vida, e eu quero frequentar, eu quero sair dessa depressão. Então, sabe, aí Deus me mostrou a importância, né, de trazer isso para a realidade e de me inspirar sobre o que falar. Então, 10 dos espias que Moisés enviou voltaram com um relatório terrível, né, que não tinha jeito. E esse foi considerado um dos maiores fracassos da comunidade hebreia, né, de ter perdido essa oportunidade na primeira vez e de matar toda uma geração, né, que não pôde entrar. Em Números 13, 27 e 33 diz: viemos para a terra para a qual você nos enviou. Ela flui leite e mel, e este é o seu fruto. Porém, então até aqui eles cumpriram, né? Viemos para uma terra para a qual você nos enviou, ela flui leite e mel, quer dizer, uma terra muito boa. E trouxeram frutos, né, que foi pedido, porque eles queriam ver como que a terra produzia. E trouxeram frutos também. Mas aí começou. O povo que mora aqui na terra é forte, as cidades são fortificadas, as cidades são grandes, nós não podemos subir contra o povo, porque eles são muito mais fortes do que nós. A terra por onde passamos para espiar fora dela é uma terra que devora seus habitantes. E todas as pessoas que vimos nela são de grande altura. Nós parecíamos gafanhotos perante eles. E isso era um absurdo, né? E eles deviam saber disso. Eles tinham deixado o Egito, né, que na época era o maior império do mundo antigo, e após uma série de pragas, né,
eles deixaram aquele grande império, né? Deus deixou aquele grande império de joelhos, né? De joelhos. Eles haviam cruzado o Mar Vermelho, né? Passaram em seco, eles lutaram contra os amalequitas e os derrotaram, né? Que era uma das nações mais temidas, e eles deveriam saber que o povo da terra é que tinha medo deles, como Raabe, lá no livro de Josué, ela relatou que, na hora que falou que eles estavam chegando, todo mundo ficou tremendo de medo, falou assim, nossa, estou morrendo de medo desse povo, porque esse povo tem Deus do lado deles. Apenas Josué e Calebe, entre os 12 do povo, que viram que a terra poderia ser alcançável, simplesmente porque Deus estava com eles. Mas o povo não ouviu. E mais do que isso, a declaração que ele fez de fé, né, de que ele se recusava a ter medo daquelas pessoas, porque Deus estava com eles, e isso aconteceu há 33 séculos atrás e continua acontecendo até hoje. Quando o exército de Israel se levanta, eles sabendo que Deus está com eles, todo mundo treme. Todo mundo treme. Então, uma das tarefas, né, de qualquer líder é transmitir um sentimento de confiança para as pessoas. E ter confiança nela mesma. E ter confiança também no grupo que ela faz parte. Um líder, ele deve ter fé nas pessoas que ele lidera e inspirar essas pessoas. Mas há uma lei que ela está sujeita a todos, que diz o seguinte: quando eu digo eu não posso fazer isso, realmente eu não vou conseguir fazer isso. E quando eu digo eu vou fazer isso, provavelmente nós faremos. Então, quando a pessoa diz, isso para mim é muito difícil, é impossível, eu não consigo, ela já entrou derrotada. A chance dela perder é muito grande, é muito grande. Se você não tem confiança, você vai perder. E se você tiver confiança, você vai vencer, mas nem sempre. Nem sempre. Mas com uma certa frequência que vai ser suficiente para você passar por cima desses outros fracassos. Isso nós mencionamos na Parashá Beshalachá, que quando o exército de Moisés lutava contra os amalequitas, ele levantava as mãos, o exército ganhava. Ele abaixava a mão. Onde Moisés estava? Estava no alto do monte. Ele tinha que olhar para cima. A mão do Moisés não estava aguentando. Aí Arão segurou de um lado, o Ur do outro. E sustentaram a mão dele em cima para que o povo olhasse para cima. Nós temos que olhar para cima, não para baixo. Por isso, se das pontas, o que vocês estão vendo aqui? Aqui. Azul. Azul é o quê? Cor do céu. É uma lembrança. Olhar para cima. Olhar para cima. E o historiador
Quando a gente olha para cima, grande possibilidade da gente vencer. Quando olhamos para baixo, vai fazer igual afundou quando ele começou a andar sobre as águas, afundou. Olhar para baixo significa perder essa fé, essa comunhão que Deus está com você e você vai vencer. O historiador David Landis fez uma pergunta: por que alguns países conseguem crescer economicamente de uma maneira espetacular e outros não? E ele fez um relatório de 500 páginas e analisou cada um desses países e ele chegou à seguinte conclusão: nesse mundo, os otimistas vencem mais do que os pessimistas, não porque eles estão mais certos, mas porque eles são positivos. Mesmo quando errados, eles são positivos. E esse é o caminho para a realização, para errada, não desista. Vá em frente, vai com força, olha para cima. A chance de você vencer é muito maior do que aquele que abandona no primeiro fracasso. Vai embora. O otimismo educado, né? Não aquela coisa exacerbada, mas o otimismo educado e de olhos abertos compensa. O pessimismo, ele só tem uma coisa para te oferecer: é aquele consolo vazio de você estar certo. Eu achava que ia acontecer assim, assim. Não aconteceu. O pessimista achava que não ia acontecer. Não aconteceu. O único consolo que ele tem é que a coisa deu errada. Isso não é satisfação para ninguém. Otimismo é a crença de que as coisas vão melhorar. Esperança é a crença de que nós podemos melhorar as coisas. Vou repetir. Otimismo é a crença de que as coisas vão melhorar, mas esperança é a crença de que podemos melhorar as coisas. Nenhum judeu, conhecendo a sua história, né, a história judaica, pode ser otimista. Mas nenhum judeu digno desse nome abandona a esperança. Os mais pessimistas dos profetas, de Amós a Jeremias, sempre foram voz de esperança. Por seu derrotismo, os exploradores falharam, tanto como líderes, como judeus. Ser judeu também é ser um agente da esperança. O mais notável de todos os comentaristas sobre esses exploradores da terra foi o rabino Lubavitch, que ele levantou a seguinte questão: a Torá enfatiza que todos os líderes, os chefes, né, os príncipes de cada tribo, eles sabiam, todos eles sabiam que Deus estava com eles e que, com a ajuda de Deus, não haveria nada que eles não pudessem fazer. Todos os 12 sabiam disso. Eles sabiam que Deus não prometeria a eles uma terra onde fosse impossível eles conquistar. Então, por que será que eles voltaram com esse relatório tão negativo? A sua resposta, a resposta desse rabino Lubavitch,
tornou o entendimento dessa passagem de cabeça para baixo. E eu quero compartilhar isso com vocês. Eles, os 10, não tinham medo da derrota. Eles tinham medo da vitória. Qual que era a situação deles naquele momento? Eles vinham de uma comunhão, de uma proximidade com Deus muito grande. Eles beberam a água da rocha, eles comeram maná do céu, eles foram cercados pelas nuvens de glória de Deus e os milagres acompanharam toda a trajetória deles. Qual que seria a situação da terra prometida? Eles teriam que lutar, eles teriam que arar, eles teriam que colher, eles teriam que criar, eles teriam que manter um exército, eles teriam que manter uma economia razoável para aquele número de pessoas, teriam que manter um bem-estar geral para todos, eles teriam que fazer o que todas as outras nações fazem: viver no mundo real. E como é que ficaria o relacionamento deles com Deus? Será que Deus ia estar presente na chuva que eles precisavam para plantar? Será que Deus ia fazer as colheitas multiplicarem? Será que eles teriam a bênção no campo, na cidade? Como que ficaria a vida deles com Deus? E é isso que eles temiam. Não o fracasso, mas o sucesso. Isso a gente pode chamar de um pecado nobre, mas não deixou de ser um pecado. Deus quer que nós vivamos no mundo real, no mundo das nações. Não que a nossa vida seja toda um sobrenatural. Deus quer que nós criemos uma morada nesse mundo inferior. Ele quer que a gente leve a Shekhinah, a glória dele, a presença divina, na nossa vida cotidiana, aonde a gente for. É fácil encontrar Deus quando você fica na total reclusão, em cima do monte, só orando, não tem ninguém. É fácil encontrar Deus assim e escapar das suas responsabilidades. Mas é difícil encontrar Deus no escritório, nos negócios, no campo, na fábrica, na fazenda, nas finanças. Mas é essa parte difícil do desafio, é nessa que Deus nos chama. Criar um espaço para Ele nesse mundo real, nesse mundo físico, que Ele criou e declarou que era bom 7 vezes. Isso é que os 10 exploradores não conseguiram entender. E foi um fracasso espiritual que condenou uma geração inteira a 40 anos de peregrinação. E todos nós, acredito que conhecemos o medo do fracasso. Quando a gente vai fazer alguma coisa nova, quando a gente vai... A gente conhece esse medo, o medo do fracasso, que muitas vezes nos impede de correr risco e nos impede de realizar um monte de coisa. Porque a gente prefere ficar na zona de conforto e não correr nenhum risco. Mas não menos real é o medo do sucesso. Nós queremos ter sucesso, nós falamos com todo mundo que nós queremos ter sucesso, mas inconscientemente ou conscientemente nós tememos
as responsabilidades que vêm com o sucesso. De repente, a expectativa dos outros e mudar a nossa vidinha cômoda para uma vida cheia de responsabilidades. Portanto, muitas vezes a gente deixa de tornar o que a gente poderia nos ter tornado se alguém nos ensinasse a ter esperança. O antídoto para o medo, tanto do fracasso quanto do sucesso, está na passagem dessa porção, dessa paraxá, que termina com o versículo Números 15, de 38 a 40. É os últimos versículos do livro, da paraxá. Fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás, para que se observe ao longo de todas as suas gerações, que se façam borlas, franjas nas pontas das suas vestes, e se ponha um cordão azul celeste em cada uma delas. Dessa forma, os tzitzit estarão sempre ali, para que, vendo-os, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprirá. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, a fim de que vos lembreis de obedecer a todos os meus mandamentos, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor, o Eterno, vosso Deus, que vos livrei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Recebemos a ordem de colocar franja nas nossas vestes, e entre elas um fio azul, um fio da cor do céu. Azul é a cor para nos lembrar sempre de olhar para cima. Quando aprendemos a olhar para cima, nós superamos os medos. Os líderes têm que ensinar as pessoas a olharem para cima. Mas como tomar algumas decisões quando você não consegue prever o que o futuro te reserva? A resposta moderna para essa questão é que temos que aprimorar as técnicas de previsão usando modelagem matemática. Só que os problemas que os modelos, o problema é que o modelo matemático, ele não funciona no mundo abstrato como o nosso. E o modelo matemático não pode lidar com o caráter confuso e imprevisível da realidade. Eles não consideram e não podem considerar as coisas, esses modelos que ninguém espera e que costumam mudar todo o ambiente. Vivemos num mundo de incerteza radical. Assim, eu quero propor uma abordagem diferente. Em qualquer situação crítica, pergunte: o que está acontecendo? Que é o tema da nossa paraxá. Em qualquer situação crítica, pergunte: o que está acontecendo? Uma grande parte do trabalho de estratégia consiste em descobrir o que está acontecendo. As pessoas hoje acontece uma coisa, ninguém escuta a narrativa, o que está acontecendo. É acha que o pronto atendimento é a solução, e não é.
E não é. Uma grande parte do trabalho de estratégia, primeiro descobrir o que está acontecendo e não decidir já o que vai fazer. Muitos começam decidindo antes de compreender o que está acontecendo. E aí o erro é grande. A narrativa, né? A história de procurar saber o que está acontecendo com detalhes, desempenha um papel importantíssimo de tomada de decisão nesse mundo incerto. O livro Tribos Políticas, ele é um relato clássico da falha de compreender a situação. Esse livro fala sobre as guerras americanas do Vietnã ao Iraque. Por que os formuladores de políticas não conseguiram compreender porque eles tratavam com sociedades tribais que eles não conheciam? E essa brincadeira enterrou trilhões de dólares, anos de tempo gasto nisso e milhares de vidas. Pode parecer estranho, né, que um livro escrito por 2 economistas, que é o que vai desvendar o mistério dos exploradores da Terra Prometida. Mas é essa a verdade. Achamos que conhecemos a história. Moisés enviou 12 exploradores para analisar a Terra. 10 deles voltaram com um relatório negativo. A Terra é boa, mas invencível. As pessoas são fortes. As cidades, impenetráveis. Os habitantes, gigantes. E nós somos gafanhotos. Apenas Josué e Caleb tiveram uma visão diferente. Nós podemos ganhar. O terreno é bom. Deus está do nosso lado. Com a ajuda dele, seremos vencedores. Dizem, pelo menos o que eu aprendi em épocas para trás, que Josué e Caleb tiveram fé e coragem, enquanto os outros 10 não. Mas isso é difícil de engolir. Eu trouxe essa história para trás e afirmei a mesma coisa para vocês verem a diferença. Acontecia muito, às vezes a pessoa fala assim, eu tô doente, eu preciso de uma oração, eu quero ser curada. Aí a pessoa orava. Aí no outro dia, a pessoa chegava assim, piorei, não melhorei nada. Mas também você não tem fé. Então a pessoa que ia com um problema, que era doença, voltava com 2, com falta de fé, e ia a dor, ia a doença. Então, não era isso. Não era isso. Difícil de engolir essa história. Eles venceram o Egito, eles acabaram de derrotar os amalequitas. Esses líderes não sabiam que eles poderiam derrotar aquele exército, depois de tudo que eles passaram. Será que eles não sabiam disso? E se a história não fosse essa? E se não fosse nada sobre fé? Se não fosse nada sobre confiança, sobre coragem? E se fosse uma história apenas de o que está acontecendo? O hebraico bíblico tem 2 verbos que significam espiar, de espião, de espionar. Um é larpor. Larpor. O outro, leragel, da onde veio a palavra meraglim, que são espiões. Só tem um detalhe:
Em nenhuma parte, se você pegar essa paraxá, essa porção, do primeiro ao último capítulo, não existe essas três palavras. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Em vez disso, é usado 12 vezes a palavra latur, que quer dizer um tour. Quer dizer um tour, um passeio, uma visita. Da onde vem, vem do hebraico essa palavra, vamos fazer um tour? Ela vem do hebraico. Vem do hebraico. Não é palavra americana, não é palavra francesa, ela vem do hebraico. Significa fazer uma turnê, dar uma olhada. E tayar significa turista. Agora, existe uma diferença gritante, né, entre um turista e um espião, né? A não ser que o turista seja espião, mas um é turista, o outro é espião, não tem nada a ver um com o outro. Latur significa buscar o bem, e é isso que os turistas fazem. Eles vão buscar o belo, o progresso, aquilo que inspira. Eles não estão preocupados em sair descobrindo coisas ruins. Larpor e Lerhagel são o oposto. Eles procuram descobrir as fraquezas, onde aquela terra é fraca, onde ele é vulnerável. É disso que trata a espionagem. O uso exclusivo do verbo latur na nossa paraxá, repetido ainda 12 vezes, existe para nos dizer que os 12 homens não foram enviados para espionar. Eles foram enviados para entenderem o que estava acontecendo ali, que como as coisas aconteciam ali. Quase 40 anos depois, Moisés reconta esse episódio lá em Devarim, em Deuteronômio 1, 22 até 24, que não é toda a Bíblia que tem, a não ser que você pegue a Bíblia do hebraico antigo, que eles mudaram a palavra. Ele usa os verbos larpor e lerhagel, porque ali, quando ele conta, na segunda vez, eles já entraram como espião. Na primeira, não. Ele também define, em Gênesis 42, quando os irmãos de José vão lá comprar comida, é usada a palavra espião, meraglim, e essa palavra aparece 7 vezes somente nesse capítulo de Gênesis 42. Porque ali ele está definindo o que é um espião. Ele fala o seguinte: você veio para ver a nudez da terra? Quer dizer, você veio para descobrir aonde a minha terra é fraca, aonde nós somos vulneráveis? Ali era a palavra certa como espião. O motivo pelo qual os 10 homens voltaram com um relatório negativo não é porque faltou coragem, não é porque faltou fé, não é porque faltou confiança, porque eles sabiam tanto quanto os outros o que Deus tinha feito. Foi porque eles entenderam mal a sua missão. E esse negócio de entender mal a missão costuma dar confusão. Uma vez, a minha mãe comprou no antiquário ali de uma praça em Belo Horizonte, antiquários, Maria de Dirceu, uma cristaleira maravilhosa da França, de 400 anos, e não sei o que, e tal, uma coisa linda, custou uma fortuna, e ela comprou aquela cristaleira e pôs lá na sala, que era a peça mais bonita, antiga que a gente tinha. Era uma coisa linda. A faxineira ia lá 3 vezes por semana, limpa direitinho a cristaleira e deixa ela limpinha.
bom. Aí ela achou que a cristaleira estava um pouco escura demais, que para a limpeza significava dar uma clareada nela, e passou palha de aço. A cristaleira durou um dia. Não que a minha mãe chegou, ela quase teve um infarto. Um infarto. Porque ela entendeu que limpar a cristaleira era tirar aquelas coisas envelhecidas, aquelas coisas antigas. Ah, não, isso aqui tá preto. Vou passar palha de aço, bombril, né? Vou passar bombril. Aí na hora que a minha mãe chegou, a cristaleira era outra, ela estava branca. Ela tirou o envelhecimento de 400 anos. Entendeu? Então, assim, a ordem pega errada só dá problema. Tem que entender. E aqui não foi diferente. Eles pensaram que eles foram enviados como espiões, mas não foram. Não. Eles pensaram, eles só que não é isso. Eles pensaram que eles foram enviados como espiões para ver o quê? As coisas ruins, para ver as coisas que estavam fracas na terra. E quando a palavra usada foi letur, que não é para nada disso, é para vocês mostrarem que a terra tem de bom, não que ela tem de ruim. E eles só buscaram o que a terra tinha de ruim. Eles acreditaram que o papel deles era descobrir a nudez da terra, onde que ela era vulnerável, onde a defesa dela era fraca, onde eles poderiam vencer. Eles fizeram o papel de espiões, porque eles acharam que é isso. Faltou o foco no que Moisés disse. E a má notícia era que a terra, ela não tinha nada ruim. E ela não tinha ponto fraco. E, portanto, ela, na cabeça deles, não podia ser conquistável. Eles pensaram que a tarefa deles era ser espiões. Então, eles foram honestos. Eles retrataram tudo que eles viram de ruim. Homem gigante, inexpugnável, não tem defesa, não tem como a gente atacar. E com base nisso, eles aconselharam a todo o povo a não atacar. O erro deles foi só esse. Eles não foram chamados para ser espiões, eles foram chamados para fazer um tour, para dar uma olhada na terra. Olha, a terra é boa, produz muito, olha o tamanho do cacho de uva, olha, tem água. Eles foram contratados para ver o bem, eles só viram o mal. Então, a resposta a essa pergunta, né? Por que enviaram eles como turistas? Por causa de um mandamento que existe no Talmud, que é o Kiddushin 41, que diz o seguinte: é proibido o homem casar com uma mulher sem vê-la primeiro. Aí você imagina, como que eles poderiam casar com a terra, sendo que eles não conheciam? Como eles poderiam dar a vida deles para defender aquela terra que eles não sabiam o que era? Moisés falava que a terra era boa, manda a lei, mas Moisés nunca entrou lá. Falar só de boca, né? Eles queriam ver, eles queriam a parte visual dessa terra. E o mesmo que diz o Talmud, esse comentário, que um homem não pode se casar com uma mulher sem vê-la, o mesmo se aplica com a terra. Como que você vai amar a terra que você vai morar se você não conhece? Então, como que eles poderiam reunir a energia necessária para travar uma guerra, sendo que eles não conheciam a terra? Eles estavam prestes a casar
com uma terra que eles não conheciam. Então, os 12 foram enviados como Latur, para explorar, para relatar, para dizer o que tinha de bom. Somente 2 deles ouviram atentamente e entenderam qual era a missão deles. Você viu Josué e Caleb falando alguma coisa ruim da terra? Nada. Só pegaram o aspecto bom. E os israelitas, naquele estágio que eles estavam, eles não precisavam de espiões. Moisés disse muitos anos depois: não confiastes no Senhor teu Deus, que te avançou na tua jornada, em fogo à noite, numa nuvem de dia, para procurar lugares para acampar e te mostrar o caminho que você deve seguir. Deus iria mostrar para eles onde atacar na hora certa, não ali. O povo precisava ter algo diferente. Moisés só disse a ele: a terra mana leite e mel. Eles precisavam de testemunha oculares. E Números 13, 27 diz: fomos para a terra para a qual nos enviaste, e ela mana leite e mel, aqui está o seu fruto. Até aqui, eles cumpriram a missão de fazer o tour, de trazer o que a terra tinha de bom. Agora, depois dali, começou uma tragédia inevitável. A diferença entre os 10 e Josué e Caleb não é que os 2 tiveram fé e coragem e o resto não teve. É que eles entenderam a missão, os outros 10 não. 10 dos 12 homens pensaram que faziam parte da comitiva de 007. E não era. O resultado foram que eles procuraram as coisas erradas, chegaram a conclusões erradas, desmoralizaram o povo, destruíram a esperança de uma geração inteira. E serão eternamente lembrados como responsáveis por um dos maiores fracassos da história judaica. Quando eu estava escrevendo essas palavras, eu me lembrei que estamos vivendo a pandemia do coronavírus, né, que está aí. Será que alguém já identificou a narrativa dessa história da qual todos nós fazemos parte? Eu acredito que a história que a gente conta afeta as decisões que nós tomamos e afeta a decisão de outros. Então, cuidado com o que você posta. Você pode, se a sua história estiver errada, aquilo que você está contando for errada, a gente pode roubar o futuro de uma geração inteira. Hajamos certo, assim como Josué e Caleb, e assim poderemos alcançar grandeza. Shabbat Shalom. When I lose hope, you stay here by my side. Though I may fear, you hold my trembling heart. Your love is kind, hope like the rising sun through lows and highs. I say your will be done in me,